Olá, está começando o nosso terceiro bloco da nossa 18ª aula sobre os novíssimos. Estamos no âmbito do juízo universal. Essa é a 290ª aula nesses 12 anos aqui em Brasília, estudando a Santa Palavra de Deus. Essas 290 aulas estão todas aí na internet, algumas divididas em 4 blocos, as dos últimos meses. Portanto, bastante coisa para gratuitamente vocês, quiçá assistindo, possam incrementar o zelo, o amor, o desejo do céu e nesta terra ser fiel, mais fiel a Jesus do que você já é. E quem sabe no fim desta vida, esse é o meu desejo, que esses vídeos possam contribuir para que alguém se salve. O último versículo da carta de São Tiago diz, e esse é um dos motivos pelos quais temos esse propósito, todos vocês, o mérito não é só meu, é de todos vocês aqui em Brasília, um texto que me toca profundamente, da carta de São Tiago, e peço a vocês, isso vai aparecer aí nos versículos 19 a 20. Quando eu vou partir, não sei, mas os vídeos vão ficar. Não vou levar os vídeos não diante do nosso Senhor. Tiago, capítulo 5, de 19 a 20. Tudo isso é feito exatamente com essa finalidade. Meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho algum de vós que se afastou para longe da verdade, saiba. Aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Isso me toca muito. Se existem pecados em multidão, são os pecados que eu cometi e ainda posso cometer ao longo da vida. Mas esse trabalho é precisamente também para isso, para reconduzir eventuais almas perdidas, reconduzir pecadores que vão retroceder do seu erro para salvar a sua alma da morte. Se eu conseguir pelo menos uma pessoa, e não sabemos quantas, já me darei por satisfeito, que Deus tenha misericórdia de mim no dia do juízo severo. E o meu vai ser muito mais rigoroso que o de vocês, porque Deus me deu mais do que deu para vocês, pelo menos em nível de responsabilidade, de obrigação, como bispo. Voltemos então à parábola dos talentos. A atitude dos rapazes que receberam esses talentos é que agora nós vamos comentar Mateus capítulo 25, versículos de 16 a 17. O que recebeu os 5 talentos negociou com eles, fê-los produzir e ganhou outros 5. A linguagem da parábola é negociar. O que é negociar? É fazer render, é fazer lucrar. Os dons de Deus só são lucrados, só são aperfeiçoados, só são aprimorados na nossa vida com nosso esforço. Deus dá a capacidade, a aplicação dela, o uso dela, o desenvolvimento dela é responsabilidade nossa. E cada talento tem uma exigência própria de desenvolvimento da capacidade. Eu dou um exemplo. Oração se faz de joelhos. Já o dom do discernimento se faz com estudo, se faz com meditação, etc. O dom do perdão se faz com mortificação, se faz com duras penitências, se faz com a reflexão da palavra de Deus, meditação do mistério da cruz, onde Cristo perdoa nossos pecados. Imaginem quaisquer dons, quaisquer talentos que Deus concedeu para vocês. Também em âmbito intelectual, profissional, etc. A faculdade ajuda, a biblioteca ajuda, mas é você que tem que queimar as pestanas, é você que tem que escolher a bibliografia, é você que tem que fazer o seu método de estudo, é você que tem que se manter atualizado na sua área. Olha, eu preciso fazer isso, as inovações sempre estão aparecendo, eu tenho que me manter atualizado, etc, etc.
Então, são tantos os dons, são tantos os talentos que Deus nos concede e cada um tem modalidades próprias de aprimoramento, que eu nem vou citar um. Ou seja, essa capacidade Deus me deu. Agora, eu tenho que ser ousado, criativo, atrevido. Às vezes também nós precisamos do empurrão de uma pessoa, e se for o caso, pedir ajuda, abrir as portas, tomar decisões, sair daquela cidade, frequentar aquele curso em outra cidade, se atrever, tentar, etc. Nós cristãos temos essa consciência. O tempo é breve. Os talentos Deus nos concedeu. Eu sinto, eu percebo, dirá, e já disseram muitos de vocês, Deus me deu essa capacidade. Eu fui descobrindo isso lá na adolescência, lá aos 20 anos, outros só fui perceber aos 35, aos 40 anos, um talento incrível. Se estava amortizado, se estava guardado, se estava desconhecido para mim, agora Deus está me mostrando, não importa. Qual foi a fase da vida, qual foi o ano da sua vida que você descobriu aquele dom, aquele talento, aquela capacidade. Descobriu? Ou você multiplica até ao fim da vida, ou vai ser cobrado com esse rigor desse coitado medroso que pegou o único talento e foi escondê-lo debaixo da terra. Vejamos primeiro a atitude dos dois primeiros e depois confrontemos com a atitude do terceiro. De novo, Mateus capítulo 25, versículos de 16 a 17. Todos juntos? Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles, fê-los produzir e ganhou outros 5. Ou seja, o que Deus deu foi uma quantidade. O que você produziu foi o dobro. Deus Todo-Poderoso conhece as capacidades, os limites, as possibilidades também. Capacidade é uma coisa, é nossa. Possibilidade é o contexto no qual nós estamos inseridos e as chances que vão aparecendo ou ainda aparecem, se nós as buscarmos, ou quando nós as percebemos, ou quando nós as investigamos e assim por diante. E limites? Limite físico, limite psicológico, limite financeiro, limite espiritual, etc. Tudo isso Deus Todo-Poderoso considera, por favor. Deus sabe de tudo da nossa vida. Mas essa conjunção de fatores, capacidades, que são os nossos dons, que nós já percebemos, limites e possibilidades, conjugue essas 3 coisas. Se você concluir que tudo isso é favorável para você, você deve tentar, você deve buscar, você deve se atrever. Isso vai ser levado em conta no dia do juízo. Muito bem, servo bom e fiel. Atenção! Já que foste fiel no pouco, ou seja, aqui na terra, porque em comparação com o céu, a terra é pouco, eu te confiarei muito, vem regozijar-te com teu Senhor. Repare que o que recebeu talentos não ficou se comparando com aquele que recebeu 5. Não importa, Deus me deu isso. Eu tenho a capacidade de duplicar. E vou ser cobrado por isso. Eu não vou ser cobrado por aquilo que eu gostaria que Deus me desse, com a mesma quantidade que Ele deu para o vizinho, para aquele da minha família ou para aquela outra pessoa. Por favor, o que Deus me concedeu hoje, aqui e agora foi isso. Então, limites, capacidades e possibilidades. Vamos embora. Vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Acho que isso é um pouco a música antiga do cancioneiro brasileiro de 40 ou 50 anos atrás, mas que é a história de vocês. Eu acredito que é a história de vocês, de muitos de vocês. E continua sendo, e oxalá que continue a ser até o fim da vida de vocês. Bem,
Agora, isso para o que recebeu os 5 talentos, negociou. É um excelente negócio. Aprimorar a inteligência, manter-se atualizado, o estudo, a investigação, a pesquisa. Em âmbito de trabalho, o trabalho desenvolvido com pontualidade, com competência, com altruísmo, com dedicação. Isso faz com que o profissional se torne cada vez mais aprimorado, cada vez mais focado, para usarmos uma expressão bem atual, respeitado também, porque as pessoas percebem, não demora muito, que esse profissional não parou no tempo. Esse profissional usa uma linguagem, aquilo que ele diz, enfim, é algo bem contextualizado, bem ponderado, bem seguro, etc. E a pessoa sente segurança, né? Pois bem, é exatamente isso. O que recebeu 5 talentos, negociou e produziu mais 5. O que recebeu 2 talentos, por favor, versículo Mateus capítulo 25, versículo 17, o que recebeu 2, ganhou outros 2. Deus não deu mais 2, Deus só deu 2. Ele negociou e ganhou mais 2. Deus não deu 5 e depois deu mais 5, Deus deu 5. O que recebeu 5, negociou e conseguiu mais 5. Muito bem, essa é a história da nossa vida. Não vamos ser julgados pela inteligência bonita que Deus nos deu, mas pelo aprimoramento, aperfeiçoamento da nossa inteligência. Cada um, portanto, é que tem condições de dizer a Deus: eu podia ser mais inteligente, eu podia ser mais brilhante, eu podia ser mais humilde, eu podia ser mais orante, eu podia ser mais misericordioso. No filme que nós assistimos aqui, de A Lista de Schindler, todos assistimos, não foi aqui? Vários anos, não foi? Quando tratamos da providência divina. Uma cena, parece que aquilo foi verdadeiro, né? O ator que faz o papel de Schindler, ele vai embora, é o dono de uma empresa e se despede de todo mundo que ele ajudou. Ele salvou muitas vidas. É um alemão, um empresário alemão, que salvou a vida de muitos judeus. E ele chorando, aparece que a frase é a seguinte: eu poderia ter ajudado mais, eu poderia ter salvado mais as pessoas. Me parece que várias pessoas que temem a Deus no fim da vida, elas dizem isso, não é? Passa pela cabeça delas: quanto tempo eu desperdicei, quanto bem eu poderia ter feito e não fiz, ou quantas pessoas poderiam ser beneficiadas com minha caridade, com minha isso, com minha aquilo outro, etc. É bom, pelo menos, que isso leve a pessoa a se arrepender e dizer: meu Deus, misericórdia, porque perdi tanto tempo na minha vida, desperdicei tanto tempo, quando hoje eu percebo, idosa, sem poder andar, já declinando com muitas enfermidades, cheia de vontade de viver, e fazendo esse retrospecto na minha vida, eu sinto que poderia ter sido mais útil, poderia crescer, poderia avançar, e parei no tempo como esse desgraçado que vamos comentar daqui a pouco. Está terminando o 3º bloco e no 4º encerraremos o comentário dessa parábola assustadora que ilustra, dentre tantas outras, que a matéria do juízo particular e do juízo final serão nossas atitudes. Com agravante, atitudes decorrentes do aprimoramento ou da preguiça, da negligência, diante dos talentos que Deus nos deu. Não importa a quantidade deles. Até mais.